Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos continuar na nossa meditação que temos feito esses dias e vamos meditar sobre a primeira leitura, o livro dos Macabeus. Antes eu queria retomar a meditação de ontem. Ontem nós tivemos a memória da apresentação da Santíssima Virgem Maria, e por isso nós demos uma pausa, nós não escutamos a liturgia em sua sequência, nós escutamos o texto próprio da apresentação de Maria no templo, e nós não lemos a primeira leitura referente ao livro dos Macabeus, então queria retomar aqui uma breve meditação, e depois pegarmos o texto de hoje também, para não passarmos em branco. Bem, o texto de ontem, um texto muito longo, não vou ler inteiro, mas explicarei. O texto de ontem é de 1 Macabeus, o capítulo 4. Depois que foi feito a abominação da desolação, o templo estava todo destruído. Então apareceu um personagem chamado Judas, conhecido como Judas Macabeu. Então ele se levanta, ele diz, né? Os nossos inimigos estão aniquilados, subamos, pois, e purifiquemos e restauremos o santuário. Ele reúne todo o exército, sobe ao monte, eles veem a desolação, o altar profanado, as portas queimadas, os átrios cheios de ervas, os aposentos demolidos, eles rasgam as vestes, eles se lamentam, eles se deitam em cinzas sobre a cabeça, porque é como uma reparação que eles fazem, né? E aqui podemos entender também que quando nós vemos o pecado, o que o pecado causa, não somente em nós, mas todo pecado ele exige uma reparação. E nós precisamos aprender a purificar e reparar os pecados cometidos pelo mundo, pelos pecadores, por nós. Nós precisamos aprender a reparar os pecados. Os pecados são cometidos contra Deus. Nós precisamos aprender a reparar os pecados, rasgar as nossas vestes, purificar a nossa alma. Nós precisamos aprender a reparar os pecados. Depois, Judas Macabeu, ele conta, né? O texto conta que eles se prostram em terra, eles tocam trombetas, eles começam a clamar os céus. Eles ainda mandam um destacamento para combater os soldados que estão na cidadela. Eles purificam o santuário. Eles chamam sacerdotes repreensíveis para que purifiquem o templo. Eles transportam para um lugar impuro as pedras contaminadas. Eles começam ali a deliberar o que se deveria fazer com o altar dos holocaustos que foi profanado. Eles tomam a resolução de demolir o altar para que não recaísse sobre eles o opróbrio da profanação dos gentios. Destroem o altar, transportam as pedras contaminadas para um lugar conveniente, então, até que viesse alguém, um profeta, e dissesse, né, o que deveria ser feito. Colocam pedras intactas, constroem um altar novo. Então eles purificam o templo, o interior do templo, os átrios. Eles fazem novos vasos sagrados porque os antigos foram profanados. Eles transportam para o santuário o candelabro, o altar dos perfumes, a mesa, queimam incenso sobre o altar. Então eles purificam tudo. Eles purificam tudo. E aqui nós, né, como disse, devemos aprender como fazer, o que fazer com a nossa vida, com os nossos pecados, entender que todo pecado é uma profanação do templo que é o nosso coração. Todo pecado, ele destrói, ele mancha, ele
ele suja, ele contamina o nosso coração, a nossa alma. E nós precisamos aprender a fazer o mesmo com o nosso coração, purificar. E por isso as penitências, fazer penitências, e por isso fazer mortificações. É assim que seremos livres dos pecados. Entenda que a nossa vontade, ela é constantemente contaminada pelas ideias mundanas. Porque nós vivemos no mundo. A nossa vontade, os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Constantemente a nossa liberdade ela vai sendo podada por toda desordem. Então, como é que eu faço para que eu seja ordenado? Eu preciso começar a me purificar, então preciso começar a fazer penitências, mortificações. Na teologia a gente chama de ascese, ou seja, é um exercício para que eu seja todo de Deus. Eu preciso me consagrar a Deus todos os dias. Eu preciso me reconsagrar a Deus todos os dias, pedir esta graça ao Senhor para que eu seja todo inteiro de Deus. E é como uma purificação. Nós precisamos aprender a fazer um exame de consciência todos os dias para saber aquilo que nós erramos e para recomeçar. Todos os dias precisamos fazer, aprender. Bem, dito isto, o texto de hoje, nós temos mais uma vez o personagem Antíoco Epífanes, que é um rei iníquo. Estamos agora no capítulo 6 do primeiro livro, 2 capítulos do dia de ontem. Então o rei Antíoco ele percorre as províncias, ele vai diretamente para a Pérsia, porque lá ele chega a notícia de que lá existem muitas riquezas, prata, ouro, o templo era rico, então tinha couraças, armas. Então nós vamos para lá. Nós vamos para lá porque nós vamos nos apoderar de tudo, da cidade, vamos saquear a cidade. Só que ele chega lá, os habitantes já estavam prevenidos. E os habitantes se levantam em guerra contra ele, de tal forma que eles são obrigados a fugir. Bem, aqui precisamos entender, né, também, vamos colocar um sentido espiritual nesta parte. Aqui é a alma que está prevenida contra os ataques que ela vai receber da iniquidade, dos pecados. Tem muita gente que acha que nós não receberemos ataques, né? Que acha que quando se está em Deus e quando você começa a rezar, as coisas vão ficar muito mais pacíficas. Quando você começa a rezar, as coisas vão ficar mais tranquilas, vão ficar mais calmas. Tem pessoas que acham que é assim. Eu rezo, agora nada pode me acontecer porque eu estou rezando. Não, é o contrário. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais ataque eu vou receber. Porque é como se eu ficasse mais rico. Assim como a cidade persa aqui tinha um templo riquíssimo, cheio de ouros, cheio de prata. Assim também é a alma que reza, porque ela vai adornando o templo do seu coração com os mais belos tesouros da vida espiritual. E o diabo, como rei Antíoco, ele levanta-se em guerra para roubar esta alma, para destruir esta alma. Porque é lá que ele quer. Ele não quer entrar numa casa que não tem nada, numa casa vazia, num templo vazio, num coração vazio. Não, ele quer num lugar onde ele pode roubar, saquear, destruir, pisar. É lá que ele quer. Então nós temos que entender e ficar aqui prevenidos.
para armar guerra. Temos que estar prevenidos para que quando o mal chegue, quando a tentação chegue, nós precisamos nos levantar em guerra. Levante-se em guerra contra o pecado, meu filho. Levante-se em guerra contra as dificuldades, contra as distrações. Levante-se em guerra contra o pecado. Eu tenho que estar prevenido. A melhor prevenção que nós podemos fazer aqui é através de uma coisa muito simples. Nos ensinam muitos santos, mestres da vida espiritual, que é a meditação. É aqui que nós vamos ganhar. A meditação. A meditação é uma arma eficaz contra os inimigos da alma. A meditação. E queria trazer aqui o conceito de meditação para você entender o quão importante é a meditação para as nossas vidas. Tem um livro de um autor espiritual, um padre, Antônio Royo Marim, Teologia da Perfeição Cristã. Ele separa vários conceitos de vários santos. Ele chega num conceito aqui para definir o que é a meditação para nós. Ele diz: a meditação pode se definir como a aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural para nos convencermos dela e nos movermos a amá-la, praticá-la com a ajuda da graça. Ou seja, aplicação racional da mente. Agora eu vou me atentar, agora eu vou focar, eu vou colocar toda a minha atenção àquilo que eu estou meditando. Vou colocar toda a minha atenção, uma atenção real, uma atenção de raciocínio. Eu vou raciocinar, é com a razão. Então eu vou me esforçar para me aplicar a isso. Depois, me aplicar aqui a uma verdade sobrenatural. Ou seja, a verdade sobrenatural ela pode ser muito variada. Um texto da Sagrada Escritura, uma passagem da vida de Cristo, ou talvez uma passagem de um santo, um princípio teológico, uma fórmula litúrgica. Né? Mas para quê? Para nos convencermos. Para nos convencermos. Para que eu chegue a uma convicção firme, enérgica, para que eu possa resistir às influências contrárias que partem dos inimigos, das tentações. Então eu preciso ser convencido. Por isso eu foco, vou colocar assim de maneira mais simples, né? Eu foco sobre essa verdade sobrenatural porque eu quero me convencer. E não só me convenço de maneira enérgica, né? Mas é como se eu pudesse adquirir isto dentro do meu coração. É como se eu pudesse viver. Eu me convenço e começo a viver aquilo que eu me convenço. E passo e movo meu coração a amar aquilo que eu estou convencido. Então, por exemplo, eu me aplico a pensar sobre o céu, então eu começo a pensar sobre o céu, eu foco sobre o céu, como é o céu, e tudo aquilo que envolve o céu. Então, é a verdade sobrenatural da qual eu estou meditando. Então, eu vou me convencendo do céu. Então, eu começo já a viver o céu aqui com a minha meditação. E eu começo a amar o céu. E começo a amar o céu de tal forma que eu quero viver pelo céu, quero viver para o céu, quero viver para as coisas eternas. Eu começo a mudar a minha vontade desordenada, ela começa a mudar para que agora a minha vontade ela seja direcionada para Deus, para as coisas do alto.
para o Senhor, e a partir daí eu começo a ter bons propósitos para que eu possa possa alcançar aquilo que eu estou meditando. É para isso que serve a meditação, para que eu vença as tentações que virão. É imprescindível eu meditar, eu pensar nas coisas eternas, nas coisas de Deus. É imprescindível para que eu possa salvar a minha alma, para que eu possa cuidar do templo. Esta é a prevenção que nós devemos fazer. Devemos estar prevenidos, porque o inimigo sempre chega. Se você quer ser santo, é imprescindível que você medite. A meditação faz com que você conheça a si mesmo, faz com que você cresça em humildade, faz com que você seja mais recolhido, faz com que você seja mais mortificado, porque a partir do momento que você medita, você começa a amar, você começa a fazer todo o possível para alcançar aquilo que você medita. Então você começa a fazer mais meditações, mais penitências, você começa a rezar mais. Ora, só não reza quem não medita. Só não se esforça pelo céu quem não pensa no céu. Só não se previne contra as tentações, contra os inimigos da alma, quem não medita. A meditação é imprescindível para quem quer rezar. Comece pela meditação. Comece a se esforçar a rezar pela meditação. Bem, retomando o texto, então Antíoco ele se afastou, ele voltou para a Babilônia, o texto diz que ele voltou acabrunhado, e ele ficou totalmente derrotado, né? Porque ele soube da vitória de Judas, que eles tinham purificado o templo, que eles tinham derrubado a abominação, que eles haviam reconstruído o altar, eles haviam purificado o templo interiormente, exteriormente. Eles ainda construíram uma fortificação para que o templo não fosse invadido novamente. Então, ele caiu de cama, nos diz o texto, ele adoeceu de tristeza, porque as coisas não tinham acontecido segundo aquilo que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, vivendo na melancolia, e se entregou à morte. Bem, para nós entendermos, né, o texto de hoje, existem 3 versões da morte de Antíoco, que nós encontramos no livro dos Macabeus. Esta é a primeira versão, no primeiro livro de Macabeus, mas nós temos em 2 Macabeus, no capítulo 1, nós também, nos versículos 11 e 17, nós temos uma versão, e também no segundo livro de Macabeus, no capítulo 9, também nós temos uma terceira versão. Mas aqui, esta versão de hoje, ela interpreta a morte deste tirano através do juízo de Deus. Interessante, né? As coisas não deram certo. Ele então se entristece. Ele cai doente. Ele cai doente. Porque ele não consegue levar a termos os seus projetos maus. Então, quando ele se vê à porta da morte, ele começa a se lamentar. Ele começa a tomar consciência dos seus crimes, né? O texto de hoje, no final, ele diz o seguinte: eu reconheço que é por causa disso que essas desgraças me atingiram. E com profunda angústia eu vou morrer em terra estrangeira. Porque ele fez mal, ele fez tanto mal, que ele reconhece, eu vou morrer por causa do mal que eu pratiquei. Todas essas coisas estão me acontecendo por causa do mal que eu pratiquei. Bem,
para meditarmos aqui, colocarmos uma meditação para nós e pensarmos, né? Já preparando a nossa vida contra os embuches, as tentações do inimigo. Entendamos, a morte, quando nos chega a morte, e por isso precisamos pensar muito nisso, a morte, ela separa aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. A morte é o ponto alto da nossa vida. A morte é o momento mais importante até mesmo do que o nascimento. É o momento que é a partir daqui vão ser julgadas todas as nossas atitudes e decisões, e é isto que vai determinar o nosso destino. E por isso, nós temos uma vida para nós nos prepararmos para esse dia. E o modo como nós estamos preparados vai decidir a qualidade de vida que nos está preparada para sempre. A vida eterna. Como nós vamos viver na vida eterna? Antíoco morre de tristeza. Ou seja, ele vai viver eternamente uma tristeza profunda. Queridos, como é importante nós estarmos preparados para o Senhor. Como é importante nós estarmos preparados para Deus. A morte não pode nos chegar de improviso. Precisamos estar preparados para este dia. Precisamos estar preparados para o Senhor, por aquilo que virá. E por isso, precisamos fazer muitas meditações, muita oração. Já vivendo aqui aquilo que nos espera na eternidade, vivendo aqui as coisas eternas, vivendo aqui as coisas celestes, vivendo aqui já a vida com Deus, nós precisamos estar preparados. Não são os nossos empreendimentos, e por isso nós devemos entender aqui. Ele morre triste porque aquilo que ele estava empreendendo não aconteceu. Às vezes nós caímos em tristezas muito parecidas com isso. Por que não aconteceu do nosso jeito? Por que não foi como eu quis? Nós precisamos entender tudo aquilo que nos acontece. Como nos diz São Paulo aos Romanos, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que acontece é para o bem dos que amam a Deus. Tudo o que acontece é para o nosso bem. Precisamos estar atentos. É uma atenção necessária para que nós não percamos a nossa alma, para que nós não nos percamos nos sentimentos tristes, nos sentimentos infelizes, para que, de fato, o nosso coração esteja purificado para o Senhor. Possamos aprender deste texto, destes textos, deste livro de Macabeus, conforme nós fomos meditando esses dias. Como os Macabeus foram uma resistência ao mal, que nós possamos fazer resistência ao mal que nos ronda. Nos diz a carta de São Pedro, que o diabo está como um leão a rugir, procurando a quem devorar, resisti-lhe, firmes na fé. Vamos fazer resistência. Fazer resistência ao pecado, fazer resistência ao mal, com orações, com meditações, com penitências, com mortificações. Aprendamos aqui a nos purificar todos os dias, para que não caiamos nas desordens emocionais e sentimentais que às vezes nos assolam. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude, nos auxilie para que o nosso coração esteja totalmente no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.